A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Então vamos abrir o capítulo 18, lembrando que a Apocalipse é um livro de consolo para os cristãos. Nós devemos nos alegrar com o Apocalipse e aprendê-lo, para que a gente possa entender que o nosso fim, ele é garantido por aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vou ler e depois a gente ora, tá? Depois destas coisas, capítulo 18, verso 1. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia, marca isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, lembrando que luxúria aqui não é luxo, tá? Luxúria aqui tem a ver com imoralidade sexual, tá? Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai de você, grande cidade. Não tem como transliterar ou interpretar Babilônia como o Vaticano, tá? É cidade, ok? Ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, a canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagem, de escravos e até almas humanas. Eles dizem, o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora
lembre-se bem, uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Aleluia! Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar, dizendo: assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de trombeta, e você nunca mais se achará, em você nunca mais se achará, artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Acabou o casamento. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos na beleza da tua santidade, da tua majestade. Somos teus, Senhor. Viemos aqui, Pai, com o perdão dos nossos pecados, suplicar o teu favor, suplicar a tua misericórdia, para que a tua palavra, Deus amado, possa ser ministrada. Deus, Babilônia, Senhor, não permita que fiquemos em Babilônia. Há dia e hora para ela ser destruída. Há dia e hora, Senhor amado, para que tudo chegue ao fim. Roma chegou ao fim. A sua grandiosidade nunca mais voltou a ser. Por isso, Deus amado, nós sabemos que haverá a última Babilônia. Várias Babilônias já apareceram e sumiram, e o seu espírito continua pulando de era em era. Mas nós que conhecemos a tua palavra, não nos permitiremos ser enfeitiçados, aliciados pela sua prostituição, pelo seu cálice, Deus amado, que nos atrai, o espírito do mundo. Não ameis o mundo, filhinhos, nem o que há no mundo. Nós precisamos ser vigilantes, Pai querido, para não sermos engolidos pelo sistema. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Bem, eu já fiz uma digressão do que a gente viu semana passada no capítulo 17. Agora eu vou dar continuidade, né, no capítulo 18, onde detalha a queda da grande meretriz. João vê aqui um outro anjo, né, no versículo 1 do capítulo 18, ele vê aqui outro anjo descendo do céu. Ele tem grande autoridade e sua refulgência ilumina a terra. Em alta voz ele grita: caiu, caiu a grande Babilônia. Então esse é um anjo que tem grande autoridade. E começa dizendo: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então ele exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ok? O início da Babilônia foi lá no início de Babel, ok? Onde os homens, contrariando a Deus,
que havia os espalhados por várias, para ir por vários lugares, eles se amontoam e dizem: vamos fazer uma torre que chegue até o céu e deixar o nosso nome ser exaltado, conhecido em toda a terra. Deus vem, confunde a língua deles, fica inacessível a relação e cada um vai para um lugar, cumprindo assim a vontade de Deus. Nós vamos ver novamente Deus unindo as nações em Cristo, aonde? No Pentecoste, ok? No Pentecoste nós temos ali várias pessoas ouvindo na sua língua materna os discípulos glorificando a Deus. Mas isso é uma outra coisa, outro estudo, outro detalhe. Vamos voltar para cá. Caiu a grande Babilônia. Nós temos isso em Isaías, nós temos em Jeremias e nós temos a ideia primária de que Babilônia, de maneira embrionária, estava lá, ok? Estava lá, sendo fundada, querendo ser grandiosa. Deus espalha todas as coisas. Mas depois essa Babilônia, ao sul do Eufrates, tá? Ela é novamente erguida como um grande império. Inclusive foi essa mesma Babilônia que levou as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, para o cativeiro, em 3 levas, né? Então a gente precisa olhar essa cidade de maneira literal. E ela acaba se tornando um símbolo de prostituição, de ganância, de rebeldia a Deus. Então, durante o Antigo Testamento e aqui no Apocalipse também, Babilônia é um sinônimo de uma cidade pervertida, longe de Deus. Em outros lugares a gente vai ver exemplo de Sodoma e Gomorra, né? Aqui o autor João está utilizando Babilônia. Só que Babilônia, de maneira imediata, olha só, isso aqui está sendo escrito provavelmente no ano 96 depois de Cristo. Eu não posso dizer que é o Vaticano quando ele escreveu. Eu tenho que ser fiel e não ser anacrônico, ok? Ainda que eu creia que exista aplicações para o futuro. Mas de maneira imediata, esses discípulos são o alvo dessa escrita. Eles são destinatários. João está escrevendo para eles, ainda que isso idealisticamente é para todo o período da igreja, ok? E aí, quem é a Babilônia daquele momento? Roma, a grande cidade, a poderosa. Aqui reinou um período extensivo até 476. Ok? Nós precisamos olhar e ver o poder que ela teve no mundo inteiro, se expandiu, dominou. Seus tentáculos se esticaram pelo império vasto, poderosa. Roma nos legou a lei. Nós temos muito de parte jurídica. E ela cai em 476, o número de escravos de guerra diminui, os governantes já não são tão talhados para conseguir mantê-la, e os bárbaros invadem Roma. E aqui, vamos ver aqui, por exemplo, Isaías 21, 9, vamos ver o que fala sobre Isaías 21, 9, sobre Babilônia. Isaías 21, 9. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: caiu a Babilônia, caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados no chão. Então aqui, João utiliza esse brado, essa exclamação: caiu Babilônia. Interessante, hoje eu coloquei um vídeo lá, como Babilônia foi conquistada. Não sei quem viu aqui o vídeo, né?
A estratégia de Ciro de secar o Eufrates, ter uma entrada e cair lá dentro. Conquistar sem derramamento de sangue inicial, sem guerra, e entrou e conquistou. E Jeremias 52 vai dizer também, Jeremias 52, anuncie entre as nações, proclame, levante um estandarte, proclame, não encubram nada, digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, seu Deus, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de temor. 51:8, Jeremias mesmo, né? 51:8. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela, tragam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Essa é a Babilônia que Ciro conquista. Ok? A queda da Babilônia é anunciada como se já tivesse ocorrido, de tão certo que é a sua queda. Olha o versículo 2 comigo aqui. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Olha, ele está aqui ainda no ano 96. A grande Babilônia cai em 476, mas era certo a sua queda. Porque quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer, irmãos. O tempo não é nosso. E quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Quantos impérios cresceram, subiram, foram poderosos e hoje são ruínas? Quem é Roma hoje? Quem é César? O que mais tem é cachorro chamado César. César, olha, né? Sem nenhum problema com o nome César. Mas quem é César? Quem é Alexandre o Grande? Porque reinos, impérios vêm, impérios vão. Eu gosto muito quando Deus pega Nabucodonosor, coloca ele para viver no meio da floresta, para torná-lo humilde, chegar à loucura, porque ele estava se exaltando. Já viram essa passagem de Daniel, né? Deus é o Deus que abate, Deus é o Deus que exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o governante de toda essa terra. Nós muitas vezes olhamos assim, irmão, e vemos, o mundo está desse jeito, o mundo está assado. Deus continua dono da história. Quando o pecado transborda, o cálice de Deus transborda, Ele entra com a sua disciplina. Em toda a história foi isso. A Primeira e Segunda Guerra Mundial foi disciplina de Deus. A pandemia agora foi disciplina de Deus. Em momento nenhum na Bíblia você vai ver o diabo disciplinando as nações. O único que você vê descendo o cálice dele é o nosso Deus, é Yahvé. É Ele que, quando chega o momento, destrói Sodoma, destrói Gomorra. É Ele que abate a Síria, é Ele que abate a própria Babilônia, é Ele que destrói Roma, é Ele que, no tempo dele, depois de... Nós estamos estudando a vida de Jeremias, de Ezequias domingo, né? Começamos a estudar a vida de Ezequias, um rei fora da curva, e esse é o tema, né? Um rei fora da curva. E nós vimos como Ezequias se humilhava na presença de Deus, e como ele, nós vamos ver isso posteriormente, como ele deu a vitória matando 180 mil. Alguns estudiosos dizem que foi peste bubônica, outros dizem que os ratos roeram a parte que guardava os armamentos no cavalo. Isso aí não importa. O que importa é que Deus simplesmente deu a vitória a Ezequias sem que ele precisasse lutar. Gente, isso é glorioso. Há batalhas na minha vida e na sua vida que Deus deixa a gente quietinho e deixa que Ele luta. Olha, isso é maravilhoso. Há momentos que a gente tem que lutar, mas há momentos que Ele fala: essa luta é minha, essa batalha é minha.
E a igreja do Senhor, quem guarda ela, ainda que nós vejamos muito sangue derramado de mártires cristãos, gente que entregou, que foram corajosos até o final e não negaram a Cristo, não amaram essa vida mais do que a Cristo, não teve nada que tinha um amor maior do que a Cristo. Essas pessoas entregaram a sua vida, o sangue delas está sobre essa meretriz, e por isso que Deus julga a Babilônia. Nós vamos ver isso para frente. A desolação da Babilônia é vividamente descrita quando se diz que mesmo os espíritos imundos e as aves imundas e detestáveis habitam a Babilônia. Abra comigo, por favor, Isaías 13, 20, 21, 22, 23. 13, 20, 21, 22, 23. Acho que dá para a gente ver alguma coisa. Isaías 13, começa lá. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Babilônia é Iraque, né? Onde está o Iraque hoje. Saddam Hussein tentou, né, reconstruir Babilônia. Porém nela os animais do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas, toda espécie de animal que os judeus repugnavam. Ali habitarão os avestruzes e os bodes selvagens pularão ali. As hienas os varão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando e os seus dias não serão prolongados. Essa é a imagem. O Senhor destrói Babilônia e ela é um local de espíritos imundos, lugar fétido, lugar feio, lugar dos animais mais repugnantes habitarem. Esse é o destino da Babilônia. Jeremias 50, 39, depois 45. Jeremias 50, 39, depois 45. Por isso as feras do deserto, com os chacais, habitarão na Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada, nem habitada de geração a geração. 45. Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. Então, assim como foi a desolação da Babilônia, vamos chamar assim, a cidade literal, na Babilônia literal, assim será esse espírito dessa Babilônia. E a gente tem que entender que os autores, muitas vezes, eles escrevem de tal forma que não venha citar nome diretamente. A perseguição era muito cruel. Então, nada melhor do que usar essa ideia da Babilônia para Roma, né? A razão ou justificativa para a queda da Babilônia é dada em Apocalipse 18:3. Olha o que ele diz: pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O espírito da Babilônia, irmãos, está na mídia, está nos filmes. O espírito da Babilônia está no comércio. O espírito da Babilônia atrai os cristãos. Quantas pessoas, a vida hoje é ganhar dinheiro, correr atrás, comprar, sabe? Entrou num ciclo, ou no ciclo do auto-engano.
Eles estão na corrida dos ratos, não buscam a santidade, não buscam glorificar Deus, não entendem o seu fim, não entendem o propósito de Deus para suas vidas. Não estamos falando que ganhar o dinheiro para sustento seja errado, não é isso, mas as pessoas estão enfeitiçadas pelo espírito da Babilônia. Elas se comparam umas com as outras. Há um glamour na Babilônia. Não há um glamour que a gente vê na cidade? Um glamour daqueles que se projetam na mídia, naqueles que cantam, naqueles que realizam grandes filmes. Há um glamour. Esse é o espírito da Babilônia que dá a cada um a beber da sua prostituição. Há uma luta ferrenha. O cristão hoje pega um filme, ele não consegue deixar de ver o filme, porque ele precisa estar dentro daquele, mesmo que aquele filme seja cheio de pornografia, cheia de cenas impróprias, cheia de cenas abusivas, cheia de prostituição, de imoralidade, mas ele quer ver o filme. Ele não consegue deixar de ver o filme, porque o filme é mais importante, porque o espírito da Babilônia o atraiu. E se ele disser que não viu aquele filme para o seu meio, ele está fora. Pessoas conseguem ver cenas pornográficas de maneira bem tranquila, como se não fosse nada. O espírito da meretriz atraiu. Não é à toa que os adultérios se multiplicam, os estímulos são grandes. A gente pensa que vê essas cenas não somos afetados. Muitas vezes se reproduz isso dentro do quarto com o marido, se reproduz isso dentro do quarto com a esposa, quiçás nos seus próprios pensamentos. Você não é inabalável, você não é intocável. Essas cenas, elas vão se repetindo, vão criando um padrão de pensamento em você. Quantas pessoas não conseguem estar numa roda de conversa, não conseguem estar no meio, sem ter uma piada de duplo sentido e muitas vezes imoral. Não conseguem, da sua boca sai sempre aquelas coisas de duplo sentido, uma malícia. É o espírito da Babilônia nessas pessoas. Sua mente está sempre pensando o pior, sempre pensando e dando vazão. Da onde vem isso? Das imagens que se reproduzem na sua mente pelos filmes. Há casais cristãos que querem estimular a sua relação, colocam filmes pornográficos. Aonde já se viu? Que santidade é essa? Você está com a sua esposa ou está com a mulher daquele cara que está no filme? Ou vice-versa? Esse é o espírito da Babilônia. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Gente, luxúria é imoralidade, é pecado. Toda a humanidade está infectada com isso cada vez mais. Você vai para lugares que você acha que não, ali tem um misto de bagunça, de pornografia. São apresentadoras famosas que foram referência para crianças dizendo: só tem uma coisa que eu não fiz nesse mundo, mas eu vou fazer, ir para uma casa de swing. Tivemos há pouco tempo uma pseudo-pastora pega dentro de uma casa de swing. Esse é o espírito da meretriz que apega até cristão. Até cristão. O número a porcentagem eu não vou trazer literalmente aqui, mas é enorme para homens cristãos que traíram suas esposas e de mulheres cristãs que já traíram seus esposos. É enorme. Esse é o espírito da meretriz. Está dentro da igreja, mas a cabeça é de Babilônia. Uma voz diferente vinda do céu diz: saiam dela, povo meu. Versículo de 4 a 8.
ouvi outra voz do céu dizendo, outra voz: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou, viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que peca contra o próprio corpo, o próprio corpo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Saia da Babilônia. Deixa esse espírito dela para lá. Saia dela. Motivo: para não serem cúmplices dos seus pecados e para que não caia sobre nós os seus flagelos. A pior coisa vai ser para aqueles que dizem: Senhor, Senhor, eu preguei na igreja, Senhor, eu toquei na igreja, eu cantei na igreja, eu dei aula na escolinha bíblica infantil, na escolinha bíblica dominical, e ouvir do Senhor claramente: eu não te conheço, você é ímpio. Como assim? Você pratica a mesma coisa que aqueles que abraçaram o espírito da Babilônia praticam. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas Deus, pastor dos pastores, né? Nós somos co-pastores. Pastor, não te conheço, você é ímpio. As minhas palavras estão na sua boca, mas longe do coração. Babilônia receberá em dobro por toda a sua injustiça. Não significa 2 vezes mais punição do que merece, mas que receberá a medida exata da punição pelo que fez. Olha o versículo 5 e 6. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Pague-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebida, misturem dobrado para ela. Nós continuamos perdoando os inimigos, continuamos com a responsabilidade de deixar a ira na mão de Deus, deixar a justiça na mão de Deus. Mas essa ira de Deus é a ira justa, é a ira santa. Deus há de julgar cada pensamento nosso, cada palavra que saiu da minha boca, Deus vai julgar. Nós para galardão, o ímpio para condenação. E queridos, Deus é um Deus santo, um Deus amoroso, mas Ele é um Deus justo. Ele não pode ver Babilônia matar profetas, matar sacerdotes, matar os apóstolos, matar milhares e milhares de cristãos e não retribuir-lhes. Em Babilônia existe sangue dos filhos de Deus. E Ele tem que retribuir, porque do contrário Ele não seria justo. Aquele que sonda corações e mente, Ele conhece a soberba e o orgulho da Babilônia. Olha o versículo 7.
o quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Ela dizendo que jamais ia experimentar viuvez, jamais ia chorar. Esse é o espírito do mundo, esse é o espírito da Babilônia. Vai dar tudo certo, esse mundo vai continuar progredindo, nós vamos chegar ao máximo, nós vamos, na verdade, não precisamos de Deus, nós já temos a ciência, nós já temos a alta tecnologia, nós não precisamos de Deus. Só que em uma hora, Deus trará o derramado da sua ira sobre ela. Ele trará, Ele derramará e destruirá o Zeitgeist, o espírito do mundo, as ideias, os conceitos, o ethos. Irá ser destruído num só dia. Ao contrário do que esse espírito demonstra, essa soberba toda, esse orgulho todo, Deus tem outros planos para a Babilônia. Versículo 8: por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome. Gente, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que julga. O auto-engano. As pessoas estão aí fora no auto-engano, achando que está tudo ok, que o espírito que elas abraçaram, que as ideologias que elas abraçaram, que a marca que elas receberam e estão apoiando, não vão condenar, porque o nosso Deus é um Deusinho de amor. Jesus é um Deusinho tão fofo, Ele nunca vai fazer isso, porque se eu tenho misericórdia com aquele, Ele também vai ter. De Deus não se zomba, Ele há de julgar esse espírito do mundo que está aí, espírito de ganância, onde o dinheiro vale muito mais do que pessoas, aonde o homem se tornou a medida de todas as coisas. Tudo é para o homem, pelo homem, para o homem. Tudo é por Cristo, para Cristo e para o nome dele ser glorificado. Por Cristo, para Cristo, pelo Cristo. Não é pelo homem. Óbvio que o homem tem o seu lugar, e a palavra do Senhor vai falar do próximo. O próximo é aquele que está ao meu lado. Mas nunca o homem se torna a régua de medir. A régua é Cristo e sua vontade. O que a gente faz com o homem é a graça, é a compaixão, é a misericórdia. Entendendo que ele é pecador e ele vai se perder se não se arrepender dos seus pecados ou do seu pecado. Mas em momento nenhum desconstruímos tudo que Deus é para tratar o homem como se fosse um grande bebezão. O homem é responsável pelos seus pecados. E diga-se de passagem, muitas das consequências que os homens sofrem são consequências dos seus próprios pecados. Muito do sofrimento do ser humano é consequência do seu próprio pecado. Seja em que medida ele esteja, mas são. 4 categorias de beneficiados lamentarão a sorte da Babilônia. 4 categorias. Primeira categoria, os reis da terra, ou seja, os governantes mundiais. Olha o versículo 9 a 10. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E o conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. O cara aqui fala de uma hora. Chegou o seu juízo. Os poderosos, as grandes nações, o G20, os grandes poderosos, verão o espírito da Babilônia. Aqui, enfaticamente,
João está falando de Roma. Mas esse espírito da Babilônia que está em Roma está hoje em nossos dias, em cada nação poderosa, em cada grande metrópole. Esse espírito sonda. E digo mais, sem querer discutir nenhum recorte do que eu vou falar, o que é a globalização? A não ser um espírito só? Uma maneira única de pensar, anseios ímpares, estilo de vida igualzinho a de todos, desejos. Você pega alguém que está no Oriente Médio, e eu tenho experiência própria, eu conheço algumas pessoas de lá, nós ficamos lá um tempo, depois vieram para o Brasil. A primeira coisa que eles querem aqui é pegar as brasileiras, é ter relações com as brasileiras. O espírito de prostituição, de luxúria, não é só brasileiro não, é em todos os lugares, inclusive no Oriente Médio. Europeus, quando chegam aqui, ficam doidos. É um só modo de pensar, alvos ímpares, dinheiro, luxúria, ganância. E a moralidade? Isso é relativo. A gente acha que Deus, que nos criou a sua imagem, vê isso com um sorriso nos lábios. Mas o espírito da Babilônia vai relativizando tudo. Segundo, os comerciantes, ou seja, os pequenos, médios e grandes empresários. 11. E por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas. Gente, isso aqui é a economia mundial ruindo. Se fosse hoje, seria Nasdaq caindo. Seria S&P 500 caindo. Seria Ibovespa, pá! Seria momento de você ter muito dinheiro e não poder fazer nada, porque foi tudo destruído. O que adianta o dinheiro agora? Não tem mais nada para comprar. Sabe aqueles países, né? Que você vai, não tem mais nada na prateleira para comprar, porque os seus governantes resolveram se rebelar contra tudo e contra todos, e quem paga é o povo. Vai na Venezuela hoje tentar comprar lá algumas coisas, bem, não tem, muita coisa não tem. Tivemos um rapaz aqui que jogou lá 10 anos, ele, quando voltou, me contava coisas que ele, cara, eu não acredito nisso. Havia coisas boas, né? Não tinha essa burocracia que a gente tem aqui de comprar um carro, ter que pagar milhões para manter o carro, gasolina lá em cima, tudo baratinho, né? No período que ele estava lá, tem a garantia lá que você comprou o carro é teu, tem a nota fiscal, está tranquilo, não tem burocracia nesse aspecto. Tem coisas, todo lugar tem coisas boas e ruins. Mas imagina viver num local desse que não tem nada para tu comprar. Não sei, eu não vou afirmar para você, porque se fala muito, né? Mas muitos vieram para o Brasil, refugiados, estão no Brasil. Vamos continuar. Então a economia ruiu. A economia ruiu. Eles se enriqueceram com seus negócios, mas vem agora a cidade que os levou à riqueza totalmente devastada. Totalmente devastada. Em uma só hora, ruíram anos de opulência. Gente, isso é extraordinário, né? Roma, quando cai em 476, toda aquela opulência vira pó.
bárbaros invadem, daí a gente tem aí os francos, os franceses, né, anglo-saxônicos e tal, toda que a gente tem na Europa hoje, ali tudo era Roma, Império Romano. E hoje a gente tem a nossa Roma, né, o Vaticano lá. Quem é Roma? É uma boa cidade, mas comparada com a Roma, quem é Roma? Terceiro grupo que lamenta muito, que foi muito beneficiado por ela: todos os que utilizaram e utilizam o mar e faziam seus negócios com ela se desesperarão vendo a sua ruína. Vamos para o 17, parte B. Diz assim: porque em uma só hora ficou devastada, e todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, marinheiros e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando, pranteavam, gritando: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma hora foi devastada. Marinheiros, gente fazendo importação e exportação, grandes navios levando contêineres cheios de mercadorias, pescadores, caçadores de pérolas, pescadores também, falei de pescadores, marinheiros, gente que depende do mar, as grandes hidrovias. Acabou. Para onde eu levo a minha mercadoria? Para onde eu levo a minha mercadoria? Para onde esses contêineres que estão entupindo o navio vão? Ai, ai, caiu Babilônia. Cheio de mercadorias, mas o que eu faço com isso? Cheio de peixes, mas para quem eu vendo? Cheio de objetos tecnológicos, para quem vender? Muito dinheiro para investir, aonde? Ai, ai, grande cidade, ela caiu, toda espécie de marinheiro gritando, chorando, não conseguindo mais ter razão. Isso me lembra muito na Irlanda, quando teve o avivamento, né? E os policiais tiveram que procurar outra profissão, porque não tinha mais assalto, não tinha mais brigas, não tinha mais ninguém batendo de frente com ninguém, vizinho já não brigava com vizinho. Os juízes passaram a usar luva branca, né? O que vai fazer com essas profissões? Ali foi Deus mudando corações, né? Transformando corações, potencializando santidade de maneira espetacular. 1 milhão de pessoas convertidas, de maneira... Avivamento é isso. O que a gente faz em 20 anos, em 1 hora Deus faz de maneira extraordinária. Quando Deus entra, tanto para destruir é rápido quanto para edificar. O que os pastores trabalham 30, 40 anos, Deus faz em meia hora. Tem um livro do Jonathan Edwards, que ele conta o avivamento na Nova Inglaterra. Pessoas que eram duras, jovens que não queriam saber de nada, de repente fazem filas para pedir perdão a Deus e pedir para Ele orar com eles. Ele falou que era noite em cima de noite, eles se reunindo. Aquelas pessoas mais duras de coração, aquelas pessoas rígidas mesmo, calcificadas, vinham chorando, se arrependendo, querendo Deus. Esse é o Deus que faz trabalho em 1 hora do que a gente leva a vida inteira e às vezes não consegue fazer 1/3. Olha o que ele fez em Pentecoste, ali avivamento ali.
A voz declara que é o momento de alegria para os santos. Olha o versículo 20. Interessante esse versículo. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Que coisa maravilhosa. Alegrem-se. Para eles é momento de pranto, para eles é momento de dor, porque toda a esperança deles estava nessa cidade, nesse espírito, nesse zeitgeist, nesse estilo de vida. A nossa esperança está no Senhor dos Exércitos. Para nós é motivo de alegria. Toda maldade, toda injustiça, toda luxúria foi destruída. E ele diz: alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Se lembra o capítulo 6 de Apocalipse, as almas clamando porque tinham sido decapitadas aonde? Na Babilônia. E clamavam por justiça. E aqui Deus faz a justiça. Aguarda um pouquinho mais, fica calma aí, vai chegar a hora. Basta, irmãos, a gente conhecer um pouquinho. Quando você vê os grandes empresários das grandes empresas, eu trabalho, invisto em empresas e tudo mais, mas a primeira coisa que você aprende de um grande investidor é não olhar, não ter nenhum critério contra a moralidade social. O que eu digo moralidade social? Não importa o que estão fazendo, se vai apoiar aborto, se vai legalizar isso, legalizar aquilo, isso não importa. O importante é o resultado no final. A empresa vai crescer? Isso é muito duro. Às vezes eu acompanho pessoas que eu gosto muito, são pessoas, mas os caras, se mete com isso não, deixa aí. O importante é trazer lucro para a empresa que está abraçando essa ideia e a nossa empresa crescer e te ganhar dinheiro. Então eles não se preocupam com nenhum tipo de moralidade social, o mínimo de respeito social, não tem problemas. Infelizmente, a Faria Lima está cheia de gente que tem que ficar cheirando igual louco. Quem sabe o que eu estou falando sabe. Que sai Leblon também, que é a nossa Faria Lima. Não há, porque a finalidade é dinheiro. A finalidade é ganhar dinheiro. Não tem importância. Nós olhamos hoje, desculpa a China, uma mão escrava. Trabalho escravizado aquilo lá. Tantas coisas acontecem lá, mas os nossos empresários querem ganhar dinheiro de lá, não importa de onde está vindo. Países que são totalitários, quer fazer negócio com a gente faz, não tem nada a ver. Igrejas sendo queimadas lá, se não adorar o presidente lá, não funciona. Não tiver a foto dele lá, exaltar com louvores, a igreja não funciona. Quantas igrejas foram queimadas lá e a gente está aplaudindo, estamos fazendo negócios. Pessoas somem se falar qualquer coisa contra o partido. Dono da Alibaba ficou 3 meses sumido porque foi contra uma postura lá, o cara sumiu. Depois teve que voltar com a cara mal lavada, dizendo, não, fui tirar umas férias e tal. E nós queremos o dinheiro, é esse espírito da Babilônia que está na gente. Nos nossos empresários, nos empresários do mundo inteiro. Tem empresas que eu não invisto. Empresas que abraçaram uma ideologia, um modo de pensar que eu não concordo, é antibíblico, eu não invisto naquela empresa. E não invisto mesmo. Você está perdendo dinheiro, ela está bombando, deixa bombar. Assim tu não vai para frente. Tem muita empresa aí que dá para a gente, empresas sérias, empresas com 100, 180 anos, que estão tentando apelar para poder se dar bem.
Um anjo forte levanta uma grande pedra e lança no mar como símbolo da ruína completa da Babilônia, a grande cidade que não será mais achada. Verso 21. Então um anjo forte, levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Nunca mais será achada. Acabou Babilônia. Nunca mais se ouvirá músico tocando nessa cidade. Versículo 22. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Ou seja, não há mais alegria em Babilônia. Não há mais entretenimento. Eu falei semana passada que a gente precisa ter cuidado com Deus entretenimento. Entretenimento é bom, entretenimento é saudável, areja a nossa cabeça, mas nós não podemos viver para entretenimentos. Tem gente que, se não tiver entretenimento, morre. Eu fico imaginando nossos pais antes da indústria do entretenimento. Isso é uma indústria, é a que mais fatura hoje em dia. A indústria do entretenimento. O entretenimento me tira da casa de Deus. O entretenimento me faz: não, eu estou de férias, não vou nem ler a Bíblia esse período. Eu estou de férias, 15 dias, para que Bíblia? Já estou na... O entretenimento te tira da responsabilidade. Eu só estou aqui, para que eu vou evangelizar? Vou falar com ninguém. Deus entretenimento. A gente precisa ter cuidado com o nosso coração. É espírito da Babilônia. Luxúria, prazer, entretenimento, alegria, festa. Precisamos ter cuidado, porque nós somos, como dizia Calvino, nosso coração é uma fábrica de criar ídolos. Você pede uma coisa a Deus, Deus te dá, daqui a pouco aquilo ali está virando um ídolo para você. É filho, é marido, é carro, é casa, vira um ídolo. Até amigo. Tem gente que, quando tem um amigo, meu irmão, quer saber de tudo da vida da pessoa, sufoca a pessoa, e é só meu, não deixa ninguém se aproximar. Em todas as esferas nós criamos ídolos. É terrível o nosso coração. Nunca mais se verá nenhum artífice trabalhando em Babilônia. Parte 22b. E você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Não haverá arte, não haverá esculturas, não haverá ourives, não haverá beleza, não haverá mais nada. A cidade foi devastada, não há nada mais de belo, estético. Acabou. E continua: não haverá luz acesa sobre ela também. Versículo 23. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Olha que coisa. Você vai olhar só escuridão, trevas, urubu, aonde o urubu levará suas carniças. Cidade destruída. Acabou. Não haverá mais luz, lamparina. Naquela época se acendia as lamparinas da cidade, né? Não vai acender mais, não haverá mais luz. Acabou. Acabou todas essas coisas. Nem haverá mais o que quer que inspire amor. Todo relacionamento amoroso desaparecerá. Versículo 23, a gente acabou de ler. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Não haverá casamentos. Não haverá mais amor nessa cidade. Isso aconteceu com Jeremias 25:10, se a Maiane puder colocar. Jeremias 25:10 vai falar disso. Olha lá.
farei cessar entre eles o som das festas e a alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Reproduz aqui João. Acabou. O que aconteceu com a literal vai acontecer tanto com a última Babilônia, quanto com todas elas que têm vindo em todas as eras, quanto a última Babilônia. Quem vai ser a última Babilônia? Eu não sei. Eu sei que o espírito dela está em todas as grandes metrópoles, entre as nações. Mas haverá uma grande Babilônia. Hoje nós temos quem? Quem é o grande império? Quem governa hoje? Porque tem mais ouro, guardou muito ouro. Os Estados Unidos. Quem vai ser o próximo? Quem será o último? Será que o espírito da Babilônia está lá também? Óbvio. Está em Tóquio? Tá. Razões da ruína: a luxúria e as feitiçarias que seduziu todas as nações. Versículo 23. Você seduziu, parte B, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Então, feitiçaria, luxúria, foi a razão pela qual ela aliciou todas as nações. E nós vemos no 17 que depois a própria nação vai se voltar contra ela, né? Porque a besta, ela usa a Babilônia e depois entrega ela de mão beijada para ser destruída. A morte dos seus santos, profetas e de todos que foram mortos sobre a terra também é a razão. E nela foi encontrado sangue de profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Deus, como eu falei acima, vingando a morte dos seus santos, dos seus profetas, muitos foram mortos ali. Que nós possamos ter cuidado, pedir sempre ao Espírito Santo, sonda o nosso coração. O que há de pessoas entrando em depressão e frustração porque foram enfeitiçados pelo espírito da Babilônia, não é mole, gente. E eu fico triste porque muitas vezes os púlpitos, eles pregam uma mensagem que estimula o espírito da Babilônia, da ganância, do possuir, do ter, do conquistar, do ser melhor, do que ter 3, 4, 5, de não ter Fusca, ter Mercedes. O espírito, a ganância é um espírito da prostituta, da meretriz, da Babilônia. Eu fico triste com isso, porque a palavra de Deus, em momento nenhum, pelo contrário, ela diz: aquele que quer ficar rico vai se meter em muitas ciladas, vai passar por muitas ciladas. E hoje em dia, cada vez mais, sonegar nota, ter que fazer esquema por fora para receber, para não pagar tão caro, cada vez pior. Esse espírito, estou dizendo que todos façam isso, mas infelizmente vai ser tentado em muitas coisas complicadas. Deus também não é contra a riqueza. O problema da riqueza não é você possuí-la, é ela possuir você. E é muito fácil, porque do momento que a gente experimenta o conforto, a capacidade de comprar todas as coisas, de pagar todas as coisas, o respeito, o poder que o dinheiro traz, é muito difícil a gente não ser tragado por esse espírito e colocar a nossa confiança única e exclusivamente
em Mamon é muito difícil, ainda que possível, quando nós entendemos que tudo que nós temos é Deus que deu. Que se eu prosperei, se eu conseguir, se eu tenho, o mesmo Deus que me deu, Ele pode tirar, assim como lançou Nabucodonosor no meio da floresta, debaixo de neblinas. Que Deus Ele pode me dar, mas Ele pode tirar. O orgulho não pode entrar no nosso coração, a soberba não pode entrar no nosso coração. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. E tira por amor, para que a gente não venha experimentar os flagelos da grande meretriz. Amém? Vamos orar? Terminamos o sexta sessão. Terminamos não, perdão. Ainda falta o 19, né? Não terminamos não, ainda falta mais o capítulo 19. Alguns pastores passam por cima, porque é mais uma especificação da queda de Babilônia, então eles nem falam muito, mas eu acho muito rico esse capítulo. Acho esse capítulo muito rico para a gente nos trazer alertas, né? E a gente vai ver semana que vem o 19. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa e gloriosa palavra. Te glorificamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O que o Senhor declara acontece. Tu não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nada. E o Senhor disse que Babilônia vai ruir. O espírito dela que está nesse mundo, nos foi ordenado a fugir dela. Nós precisamos fugir da Babilônia, do espírito dela, para que nós venhamos encontrar coração sábio em Ti, Senhor. Tendo uma autossondagem pelo poder do Espírito Santo, é Ele que nos sonda, para nos mostrar aonde os tentáculos de Babilônia tentam nos prender. Que Teu Espírito nos dê coração quebrantado, que nós possamos, Senhor amado, ouvir sempre a Tua palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que nos leva, Deus amado, a detectar o Zeitgeist, o espírito desse mundo, os tentáculos de Babilônia, que tenta atrair até mesmo os cristãos. Que o Senhor nos livre, o Senhor nos dê sabedoria em Ti, Pai, para detectarmos os tentáculos que tentam nos aprisionar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deixa seu like, você que ficou aí até o final, ou dislike. Semana que vem nós estamos aqui com o capítulo 19. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau.